desde criança, ela frequenta a Sociedade Brasileira de Obiose e é membro efetivo desde 1998, sempre atuante na área da cultura. Hoje teremos a alegria de entender um pouco sobre o raio das artes e a evolução da humanidade. Boa noite. Aguardando a projeção. Momentos de suspense. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Cristina Brasil, mais conhecida como Cris Brasil. Confesso que sempre fico nervosa, apreensiva, ansiosa com as palestras, né? Sempre que a gente traz algo novo, alguma coisa diferente, dá aquele frio, né? Aquela ansiedade. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Como é que será? E aí reside a coragem. A coragem do artista. Aí eu tenho que falar e lembrar. Bom, e essa coragem hoje, né, com muito amor, que eu trago um assunto muito interessante, muito instigante, mas com uma proposta um pouquinho diferente. E eu espero que vocês gostem, e eu espero que dê certo. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o raio das artes e a evolução da humanidade. Aqui nós temos o aviso legal. E a nossa proposta começa da seguinte forma. É isso mesmo. Sentar com calma, respirar, se concentrar. E como as antigas lendas do vento oportuno, aproveitemos a essa oportunidade de hoje, a uma oportunidade de perceber a arte de forma diferente. O raio das artes é um ramo do conhecimento humano. E é lógico que nela a gente consegue contemplar um pouco dos outros 6. Mas eu não vou me ater nos outros. Hoje a gente irá se deliciar apenas com o raio das artes. E aqui, lógico, que a gente sempre precisa da nossa cola, né? E aí, a nossa proposta é a seguinte, uma viagem. Só que, para essa viagem, a gente tem que começar se preparando, estar presente no presente, como os grandes navegadores, aqueles que eu falei do vento oportuno. Aqui diz a lenda que esse vento vinha do norte, e que se o navegante, o marinheiro, não estivesse a postos, ele perderia o vento, a oportunidade, e a viagem não começaria. Por isso que eu chamo todos vocês a estarem presentes no presente, para conseguirem se deliciar com o que há de bom, bem e belo que eu trouxe para vocês. Está sem som. A apresentação está sem som. Tem como voltar? Imaginação, pois a razão faz uso de instrumentos lógicos capazes Acerta o volume que eu retorno. material. Já a imaginação vai além. Nos leva a mundos invisíveis, intangíveis e utópicos. A arte, em suas diversas expressões, toca a alma de quem... Então, eu vou voltar, tá? Para vocês conseguirem ouvir desde o início. Isso. Podemos? Todos preparados?
Então, o show vai começar. Através da arte, conseguimos projetar nossa alma onde nosso corpo não consegue chegar. Luz e sombra revelam um universo paralelo de sonhos, no qual a razão dialoga com a imaginação, pois a razão faz uso de instrumentos lógicos capazes de aferir o mundo material. Já a imaginação vai além, nos leva a mundos invisíveis, intangíveis e utópicos. A arte, em suas diversas expressões, toca a alma de quem a aprecia. Torna possível a viagem no tempo e no espaço, em 2 páginas, em uma pequenina tela ou em uma paisagem sonora orquestrada. Também podemos espiar os sonhos e anseios de uma época distante, pelas entrelinhas de um poema, no qual o amor e o ódio se tornam explícitos, bem como a vida e a morte. Espero que vocês sintam os influxos do raio das artes e busquem despertar em si a chama da criatividade, do amor-sabedoria. Permita-se mergulhar profundamente em seu interior, em busca da chama divina que a tudo anima, de forma que possas, através dela, alcançar a sintonia com a maravilhosa sinfonia celeste que nos cerca, o pulsar da vida. É lindo, né? A gente consegue se transformar pelos mundos invisíveis, intangíveis e utópicos, sem sair do lugar. E aí a gente já começa a discutir, a papear um pouco, com a seguinte ideia. A arte, como entidade íntegra, representa o somatório das realizações de seus artistas. É o produto da cultura e do caráter de cada povo. Sendo assim, a responsabilidade do artista como veículo de depuração de valores e como mensageiro de conceitos do novo ciclo. Eu trago essa discussão inicialmente para a gente, por quê? Porque sempre foi assim. Reparem só, ao longo da história, a maioria dos artistas, né, eles são visionários. Só que eles são incompreendidos. Por que muitas vezes eles não são compreendidos em sua época? Porque eles anunciam o que há de vir. Eles trazem, muitas vezes, para o presente, algo que efetivamente se concretizará no futuro próximo, ou às vezes nem tão próximo assim, né? Quantos artistas produziram, né? Que hoje ainda é uma incógnita de como aquilo foi feito em determinado tempo. E o convite que eu faço, que sempre que vocês apreciarem alguma obra de arte, sempre que vocês ouvirem alguma música, como nós fizemos aqui agora, né? Com os poemas, com as músicas, pensem que esse artista, enquanto ser humano, ele viveu em um tempo histórico, em um tempo social, em um tempo econômico e com uma determinada cultura. Então, é muito fácil julgar e interpretar determinada obra com a cabeça de hoje. E isso não é certo, porque a linguagem muda, a dimensão dos materiais evoluiu ao longo do tempo, né? Então, assim, e quando a gente volta no tempo e medita, observa, né, frui de determinada arte com a cabeça daquele tempo, muitas vezes é esplêndido, porque a gente se pergunta, como ele fez isso? Ele é mensageiro do novo ciclo, ele traz o novo. Aí eu tenho só que pegar a minha cola aqui, lógico, né? Uma outra coisa que eu também faço o convite para vocês, de hoje para frente, não sei quem já fazia isso antes, mas toda vez, né, que a gente for se deliciar com determinada obra de arte, porque música, muitas vezes, a gente coloca e nem presta atenção. A gente não sente a música, a gente não percebe a música,
né, como os desenhos, as pinturas, tantas outras coisas. Qual é a dimensão simbólica que determinada obra traz para a gente? O que nos toca? Porque é diferente de quem produz a obra, como para quem observa a obra. É muito interessante, esse diálogo atemporal, ele é muito significativo, porque o momento presente do artista foi um movimento interno, simbólico, arquetípico, né? Mas, ao longo dos anos, as pessoas vão admirar aquela obra, elas vão perceber outras coisas, elas vão ser tocadas em outras dimensões. A obra de arte, ela é viva por isso. Tá? Então, assim, ela é viva em nós, não só para quem a criou, mas para quem a observa também. E aí, eu tive um impasse daqui por diante, porque existem muitos artistas, e por uma sincronicidade, que não existe casualidade, sim causalidade, essa semana eu me deparei com Kandinsky. E eu falei, opa, vou citar Kandinsky. Ele é um excelente exemplo que a gente pode trazer de um artista visionário, de um artista que trouxe para o mundo uma série de elementos ressignificados, porque tem isso, né? A cor existe, mas você repensar essa cor, o significado e tantas outras coisas, é um ato visionário, é um ato de coragem. Então, para quem não conhece, Kandinsky, né? Que era um pintor russo, tá? Dos maiores do século XX, pioneiro no movimento abstracionista, e aí essa questão dos movimentos, eles carregam em si a cultura de um povo, mas a consciência coletiva de um povo. Então, assim, a questão do desenvolvimento do abstrato é visionário, porque como você abstrai uma coisa que você não conhece, que não existe, e ele foi pioneiro nisso. Trouxe inovações para o universo das artes e contribuições importantes sobre o tema das cores e das relações sinestésicas entre música e artes plásticas sobre composições não figurativas, tá? Porque, na verdade, como ele escreveu muita coisa, ele deixou isso tudo muito registrado. Porque, muitas vezes, esse movimento interno da gente, enquanto artista, enquanto processo criativo, você não sabe explicar. O que aconteceu? Ah, não sei, eu só fiz, sabe? Assim, você não... Ele deu um significado, ele começou essa discussão para a gente conseguir explicar o que acontecia. E olha que interessante, né? Ele era cristão devoto e simpático à teosofia. Kandinsky considerava a arte um dos meios mais diretos de alcançar a iluminação espiritual e imaginava sua vida artística como um caminho espiritual para o qual fora chamado. Então, ele deliberadamente trilhou esse caminho através da arte. E só retomando aqui que eu esqueci de falar, ele nasceu em 1866 e 1944. E a gente observa, né, esse movimento mundial, em termos de humanidade, nesse período, principalmente no período de 1900, não só no raio das artes, mas em todos os ramos do conhecimento. Então, isso significa, eu presumo, né, que ele estava envolvido, imbuído com todo esse movimento coletivo de elevação de estado de consciência da humanidade. Ai, passei isso. Bom, mais um pouquinho sobre Kandinsky. Eu não falei das obras, mas embaixo eu coloquei as referências. A anterior é de 1912. Aqui já é uma de 22. Tá? Kandinsky é lembrado como o pai da arte abstrata, na primeira parte do século XX, sendo um dos maiores artistas de seu tempo. Mas é também um pensador profundamente espiritual, que publicou o livro do Espiritual na Arte, em 1912. Tá? Então, hoje, quando se lê uma obra a esse nível, às vezes, mas é simples. Não, não é simples.
ele foi precursor nesse tipo de reflexão, e não é qualquer artista, né, e eu digo por mim, que consegue, como ele fez, se propor a uma jornada espiritual através da arte e conseguir seguir essa jornada, tá? Passou. E aí eu trago mais uma coisinha aqui sobre ele, que diz o seguinte: de uma maneira ou de outra, a verdadeira arte atua inevitavelmente sobre a alma que vibra e cresce. Até este é o objetivo exclusivo do artista, quer tenha ele ou não. Este é o objetivo exclusivo do artista, quer tenha ou não ele próprio plena consciência disso. Engasguei, desculpem, mas esse processo, por que ele pode ter ou não consciência disso? Porque a arte ela é pré-verbal. Né? Então, muitos dos processos, ele acontece, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, antes da gente conseguir dar nome ao que a gente sente. Tá? Então, assim, muitas das vezes, o artista, ele começa em um processo e ele só vai se dar conta daquilo tempos depois. Ou, às vezes, ele não se dá conta, mas o processo, ele aconteceu. Porque uma das questões é que, como a gente racionaliza as coisas, a gente tem que dar nome, conceitos, tem que dar verbo. Como você dá nome àquilo que você não sabe, que você não conhece? Olha como eles realmente são mensageiros do novo. Eles precisam dar forma ao novo, ao que não existe concretamente ainda. E aí, eu trago um pouquinho de um livrinho de memórias, uma coisa simples, né? Mas que para a gente viajar um pouquinho, porque a ideia é trazer aqui também um pouco dessa experiência, embora eu não consiga trazer, né, todas as obras, e a gente viu obras aqui, né? Nós tivemos poesia, nós tivemos canto, nós tivemos música, né, piano, então eu falei, poxa, não vou nem ter tanto trabalho assim, né? As pessoas já sentiram tudo que eu vou falar já foi sentido antes, então está tudo certo. E aí, eu começo aqui em 1515, só em 1515, foi ontem, né? E aí, pensem no tempo social, econômico, cultural da época de 1515. Então, vamos lá. Moisés é uma das principais obras do artista renascentista Michelangelo, né, que está aí retratada. Conta-se que, após terminar de esculpir a estátua de Moisés, Michelangelo passou por um momento de alucinação diante da beleza da escultura. Bateu com um martelo na estátua e começou a gritar: "Por que não falas? Por que não falas?" Ele queria que a estátua falasse, né? Houve ali um processo interno dele, na construção dessa obra, que ele queria que ela falasse. Por quê? Porque ela era ele, sei lá. Às vezes a gente se confunde em um momento com aquilo que a gente cria. Ainda mais algo tão perfeito, né? É uma coisa sensacional. Eu já vi algumas que tem o véu que parece que é transparente. É uma coisa, assim, espetacular. Eu acho que seria o termo ideal. E aí, eu trago a seguinte reflexão para a gente, né, com relação não só a essa escultura, mas com relação à obra de arte como um todo. O ato de pôr o trabalho no papel, e no caso aqui, né, em uma escultura, de pôr a mão na massa, literalmente, né? É inseparável do prazer da criação, tá? Então, assim, aquele momento, o processo, ele é muito importante. Ele é essencial. Não é só o final, o resultado, mas o processo, muitas vezes, ele é mais importante para o artista, tá? Não há que se separar o esforço espiritual do esforço físico, tá? E o psicológico também. Então, a gente tem 3 esforços aí, tá? Então, vamos lá. É o esforço físico, do martelo, né? É o esforço espiritual ou mental
e o psicológico. Existe muita emoção nessa estátua. Eles estão no mesmo nível, tá? Então, assim, você tem essas três dimensões no mesmo nível, não existe hierarquia entre elas. Então, mental, emocional e físico são esforços muito profundos nas obras de arte. Lógico que uma escultura dessa magnitude, a gente entende, né, que o esforço físico foi muito, muito, muito grande. E os outros também, tá? E aí, eu trago uma outra questão muito interessante, que provavelmente a maioria de vocês já ouviu falar, que é nas décadas de 40 e 50, né, a doutora Nise da Silveira, precursora desse trabalho, né, traz para a gente uma outra dimensão da arte, né, que a gente hoje conhece como imagens do inconsciente. Tá? Essa é uma obra do Carlos Pertuz. Tá? E aí eu tenho minha cola aqui, porque é muito interessante, porque ela, né, tratando de pessoas com questões mentais, ela traz uma dimensão que, em cada louco, ela conseguiu enxergar. Espera, deixa eu só catar aqui. É isso mesmo. Ela diz que, por trás de cada louco há um artista. Por trás de cada artista há um ser humano com fome de beleza, sede de transcendência. Naquela época, todas as pessoas, até hoje ainda tem um pouco isso, né? As pessoas que tinham alguma questão mental, mental mesmo, né? Os loucos, né? Na época se chamava de louco. Eles eram muito maltratados, né? A gente tem uma série de questões aí, que não é o caso hoje, e ela traz uma dimensão humana, uma dimensão artística, uma outra possibilidade para aquelas pessoas. E aí, nesse momento, ela traz a questão da terapia, da arte enquanto terapia. Ela estabelece uma ponte entre a arte, o inconsciente dessa pessoa, e a situação emocional. Porque, assim, você tem uma situação emocional, você tem algo que startou aquele processo de loucura, e ela conseguiu fazer uma ponte essas coisas até achar a origem, né, do problema, para conseguir fazer o retorno também através da arte. Tá? E aí, nesse momento, a gente começa, no Brasil, a observar o potencial curativo da arte. E Jung já trazia isso também. Tá? Ela, inclusive, trocava cartas com ele. Então, ela começa a organizar isso. Eu acho que é a melhor forma. E aí eu trouxe alguns exemplos para a gente. Aqui é do Olívio Fidelis. Fidelis, né? É o dragão-baleia. É o mito do dragão-baleia. Então, eu tenho aqui, à esquerda, uma imagem do mito, né? E à direita, esse é o do Fidelis. Tá certo. Essa aqui é dele, se não me engano, é Olha em Papel. Eu esqueci de anotar, tá? Olha que interessante, eu trago aqui o resuminho, só para despertar em vocês a curiosidade, como é que funciona um pouquinho essa questão da arte, da imagem e do mito, do símbolo. Tá? O tema do dragão-baleia é uma das mais antigas e universais variações do mito do herói, a jornada do herói. Foi um louco que desenhou isso, tá? Ele não tinha dimensão desse mito. Em vez de percorrer longas extensões de terra em busca de aventuras, aqui o herói é devorado pelo monstro. O drama do encontro com o monstro exprime a situação perigosa para o indivíduo de ser tragado pelo inconsciente. E aí, quando você tem esse diálogo, né, com o mito, com a arte, com a sua produção, com o material, você consegue organizar essa situação. Eu estou tentando usar a palavra organizar porque é mais simples, tá? Não dá para a gente aprofundar nesse tema. Mas, em muitos dos casos, ela conseguiu o retorno dessas pessoas, tá? Aí eu trago um outro exemplo aqui que eu achei muito interessante.
que é o mito da Mitra, que é do Carlos... Eu acho que eu botei o mesmo nome, troquei. Não, é isso mesmo. É o Carlos Pertuz, né, de 1975. O mito da Mitra. Segundo narra o mito, foi Mitra quem instituiu o sol governador do mundo, entregando-lhe o globo, símbolo de poder que ele próprio trazia na mão direita desde o instante de seu nascimento. Mitra é um deus solar e herói, cujo mito narra a dolorosa procura da consciência que o homem, de todos os tempos, vem representando sobre 1000 faces. E aí, eu também trouxe um poema. Eu sei que vocês tiveram outros exemplos de poema, mas eu trouxe um que traz uma linguagem também simbólica, que eu acho que vocês vão conseguir, de certa forma, viajar um pouquinho. Aqui cortou o tema, o título, eu esqueci. Infinito céu, reflexo do eu, que não é meu, profundo oceano, que vela o sentimento humano e atormenta o desumano. Barco à vela que me navega, quando infla a vela, me leva. E eu trago do lado direito uma produção em 3D que eu fiz. Eu gosto muito de barcos, tá? E quando você gosta muito de um símbolo, né, e vocês reparem que tem muitos artistas que têm isso, né? Tem um que eu gosto muito lá de São Paulo, que ele pinta muitos pássaros, tá? Pardais. E tem tantos outros que você fala assim, nossa, mas ele só pinta isso, ele só faz isso, por quê? Porque ele está vivendo esse arquétipo, ele vive esse símbolo, ele precisa, de alguma forma, organizar aquilo mais e mais. E também tem alguns artistas que, de repente, mudam. Por quê? Porque eles resolveram alguma questão interna com determinado símbolo e ele muda. Às vezes dá água para o vinho. E aí eu trago, né, uma pequena arte que eu fiz em 3D de um barco, tá? E aí eu botei ao contrário para dar essa sensação das velas, né? Porque a gente pode fazer com materiais que estão ao nosso dispor. Coisas simples, né? Eu trouxe um livrinho pequeno para vocês. Mas, como não podia ser diferente, eu agora trago uma outra proposta artística. Compartilho aqui a série Arcanos, que retrata um diálogo com minha alma através dos arcanos do tarô. E para instigar sua percepção sobre a arte, cito Kandinsky. A cor é a tecla, o olho o martelo, a alma é o piano de inúmeras cordas. Quanto ao artista, é a mão que, com a ajuda desta ou daquela tecla, obtém da alma a vibração certa. É evidente, portanto, que a harmonia das cores deve unicamente basear-se no princípio do contato eficaz. A alma humana, tocada em seu ponto mais sensível, responde. Não irei me alongar em palavras para não te influenciar. Espero que aprecie.
Bom, né? Adorei fazer isso. Então, continuando, somos todos artistas, né? Vamos lá. Eu trago um texto que eu não canso de ler ele, de falar dele. Novos órgãos dos sentidos, novos órgãos da percepção passam a existir em consequência da necessidade. Portanto, ó homem, aumenta tuas necessidades e poderás expandir tua percepção. Eu gosto muito desse trecho, porque muitas vezes nós achamos que não vai dar, que a gente não consegue. Mas a partir do momento em que a gente começa, ou melhor, a partir do momento que a gente se propõe a determinada tarefa, seja ela qual for, a gente se desenvolve, a gente cria novas percepções. Por quê? Porque a gente sempre aprende. A criança, ela aprende, o adulto aprende, e o longevo também aprende. A gente sempre pode aprender. A gente aprende com o sabor, a gente aprende a ouvir coisas diferentes, a perceber mesmo, né, coisas diferentes. A gente aprende a ver coisas diferentes, né, a observar. Teve uma vez que eu mostrei um desenho meu para uma pessoa, e ela falou assim, é um barco. Eu falei, é um barco. Porque para mim era um barco, né? E ela disse assim, nossa, ela ficou encantada, porque ela conseguiu ver o barco. Ela viu algo diferente, para aquilo era novo para ela. Ela aprendeu algo novo olhando um desenho, né? Então, sim, é possível, contanto que a gente se proponha a determinada realização. Às vezes pensamos, se pelo menos eu tivesse um bom instrumento, poderia fazer alguma coisa. Mas um artista pode fazer alguma coisa mesmo com um instrumento mais barato. A atitude artística, que sempre implica uma dose saudável de bricolagem, nos liberta para perceber as possibilidades que estão diante de nós. Aí, então, poderemos pegar um instrumento comum e torná-lo extraordinário. Quantos instrumentos extraordinários nós temos? Eu tenho 10, porque ali o meu instrumento extraordinário foram o quê? Os meus dedos. Né? Então, assim, quantas coisas nós temos de extraordinárias no dia a dia? E a gente acha que precisa do computador X, daquele outro violino, daquela marca, ou de um violão com não sei quantas cordas. E, às vezes, eu só preciso de um dedo, né, para conseguir o efeito que eu queria. Quantas coisas extraordinárias nós temos, tá? E aí eu trago mais um pouquinho de reflexões aqui, né? E aí a proposta aqui é para vocês experimentarem mesmo, né? Trazer a inspiração às atividades do dia a dia de vocês. Vivenciar a criatividade, a improvisação como atividade normal em sua vida. Quem gosta de cozinhar, não aquela cozinha do dia a dia, que você às vezes nem pensa, mas aquela consciente, né? Quando você está presente no presente, cozinha com amor e sabe o que está fazendo. Quantas vezes você precisa improvisar e aquele improviso fica espetacular? Né? Então, assim, são tarefas do dia a dia, né? Trazer essa criatividade, essa inovação como tarefa diária, né? Pois tudo o que fazemos é arte, viver é uma arte. Fazer sem se preocupar com o resultado, porque fazer em si é o resultado. Olha o processo. O processo, muitas vezes, é mais importante do que o resultado. Quantas vezes você faz uma coisa que não dá certo, ela visualmente não fica assim como você gostaria, né? Ou esteticamente, ou às vezes o sabor, ou o som.
mas que naquele processo você aprendeu muito. É como a história da pérola, né? Se não fosse aquele grãozinho de areia, aquele incômodo, né? A pérola não existiria. Então, muitas vezes, é no erro, é na improvisação que algo novo surge. É esse contato com o seu interno, que muitas vezes você não sabe dar nome, ou melhor, na maioria das vezes, que surge o novo, que surge o espetacular, o extraordinário, ou que muitas vezes você resolve determinados problemas ou impasses seus nesse processo do desenvolvimento artístico. Tá? E agora eu trago, né? A Núbia já até leu, eu ainda brinquei. Ixi, ela pegou parte da minha palestra. Mas não tinha como não trazer, gente. Não tinha como, eu ri muito. Porque é isso, né? Quando é, não tem como discutir. Então, eu vou ler bem devagar para a gente pensar sobre isso. A arte, né? Palavras do nosso mestre Henrique José de Souza. Até agora, a arte possui uma missão sublime. Ok, ela é sublime, ela não é trivial, ela é sublime. Hoje, ela está centuplicada. Sua missão é divina. O artista deve ser um colaborador da divindade. Divindade na acepção da palavra, ou seja, aquilo que há de vir. Olha, o novo. Seu trabalho há de ser efetivo. Seus sonhos devem arrastar em seus passos a humanidade inteira, dirigindo-a pelo caminho da perfeição. Não se trata da simples carícia da ilusão dos sentidos, nem recreio da mente, mas da completa transfiguração da alma. Reparem que a todo momento, de alguma forma, eu trago esse diálogo da alma, esse contato com a alma, que a gente, às vezes, no dia a dia, na correria, no trabalho, a gente esquece. A gente não conversa com ela, né? A gente não traz esse diálogo à tona, transformar vida energia em vida consciência. É lá que tudo está. E o artista, ele faz isso. É a completa transfiguração da alma, é trazer a alma à realidade do mundo físico. Mas, quando ele fala, né, centuplicada, principalmente nesse início, eu não tinha como não trazer uma discussão atual sobre a questão da inteligência artificial e a arte. Tá? Porque até agora a gente falou da arte que a gente faz, né? Que a gente pinta, que a gente canta, a gente toca. Mas como é que funcionaria essa questão da inteligência artificial? E aí, eu fiz uma brincadeira. Eu peguei uma imagem real que eu fiz em, acho que foi março de 2020. Teve uma exposição virtual, ela estava na exposição virtual e eu fiz uma audiodescrição para a imagem. Então, eu peguei essa audiodescrição, dei uma organizada nela e ela ficou da seguinte forma. Então, prestem muita atenção e tentem fazer mentalmente essa imagem, tá? Eu vou ler devagar. Imagem com fundo nebuloso, com cores escuras. Ao centro, e em primeiro plano, há um globo de cristal, com base escura, e dentro dele há uma casa rústica de alvenaria, com chaminé, porta e janelas. Através da janela da frente, que fica do lado esquerdo da porta, vê-se no interior uma cortina rosa claro, entreaberta e a luz acesa. No jardim, à esquerda, vê-se uma árvore com um ninho de passarinho. Ao lado, um pequeno lago e um caminho que sai da porta em direção à parede do globo de cristal. À direita da casa, vê-se um poço de pedra, com um telhado rústico.
e ao lado deste há uns troncos de madeira cortados em pequenas plantas. O céu é azul, com o sol ao centro e 3 gaivotas voando. Reparem que fazer audiodescrição não é algo simples, né? As imagens são muito complexas. E aí, peguei essa descrição e joguei para a inteligência artificial. Param. Poxa, Ricardo, a gente devia ter combinado aquele solo de piano assim de suspense. Param. Essa foi a primeira imagem que a inteligência me entregou. A segunda imagem, com a mesma descrição. Posso passar para a próxima? A terceira imagem que a inteligência me entregou. Não me perguntem o que é isso à esquerda. Eu acho que é uma coluna, não sei. É uma cortina, ele botou na frente, né? A quarta imagem que a inteligência me entregou. Reparem que a minha descrição ela foi muito clara, né? A descrição foi clara. E eu sei que não é tema da palestra, mas vejam como os cegos sofrem com descrições mal feitas. Porque olha quanta opção de construção de imagem. Imagina se a gente não faz uma descrição coerente. Como é que você elabora isso mentalmente? Né? Fecha parênteses. Então, vamos ver a original? Essa é a foto original. Confesso para vocês que, com todas as falhas, eu gosto mais do original. Eu gosto mais do original. Mas por que eu trouxe essa reflexão para a gente? Existe um trabalho até de elaboração de texto. Mesmo as pessoas que não têm uma habilidade, que não conseguiriam fazer esse desenho, mas elas querem produzir determinada imagem, a inteligência artificial traz isso para elas. Internamente, houve um trabalho. Aquele mesmo esforço mental, psicológico e físico, ele aconteceu. Ah, Cris, mas ele só estava no computador, ele nem pegou no lápis. Sim, mas o físico responde. Vocês acham que eu não fiquei cansada para fazer isso? Fiquei muito cansada. Existe um reflexo fisiológico aí. É real. Lógico que, se a gente for pensar em termos de desenvolvimento cognitivo, não é a mesma coisa. Tá? Porque você tem todo um desenvolvimento físico que traz um reflexo neural. Tá? Não é a mesma coisa. Ok. Então, você tem uma perda muito grande. Isso no meu entendimento, tá? Que o processo artístico, com tinta, com qualquer outro elemento, né? Lápis de cor, massinha, qualquer coisa, eu penso que ele é muito mais completo. Mas a gente não pode descartar esse processo criativo, não. Tá? Ele é real. Para quem cria, se cria de verdade enquanto artista, ele é real para aquela pessoa. E para a gente também. Porque, a partir do momento que vocês olharam, né, as imagens, alguma coisa aconteceu. Tá? E aí, é muito interessante a gente pensar o seguinte: o que você faz fora, você faz dentro. Ok? Então, toda manifestação
Acho que tem mais um aqui. Isso, é porque eu pulei aqui, agora eu me perdi. Toda manifestação artística, ela tem uma organização, que a gente já falou. Então, tudo que eu faço fora, eu faço dentro. Eu não sei se vocês já ouviram falar que quando a gente está nervoso, a gente tem um problema que a gente não consegue resolver, aquelas coisas assim complicadas. Arruma a gaveta. Fala, arruma a gaveta. Tira tudo de dentro das suas gavetas e arruma. O que você faz fora, você faz dentro. Aí, de repente, no meio daquela organização, o que acontece? Plim! Organizou. Ah, Cris, mas eu estava fazendo uma coisa nada a ver. Não, você estava se organizando. Tá? Então, assim, é muito interessante você observar e você pensar nisso. A arte é isso. Tanto que, dependendo das questões de cada um, determinados elementos são mais indicados que outros. Né? Existe uma diferença entre você usar tinta guache, tinta acrílica, tinta a óleo ou aquarela. A tinta acrílica, ela é extremamente rápida, ela seca muito rápido. Ela vai te exigir agilidade. A tinta a óleo, ela é lenta, ela vai te exigir paciência. Agora, a aquarela, o negócio desobediente. Já viu que eu tenho problema com a aquarela, né? Ela requer de você uma destreza muito grande. Porque se você colocar água demais, ela foge. Isso eu estou falando só de tinta. Como é que eu trato a tinta, né? O que eu preciso para ter o resultado que eu quero, tá? Então, existem diferenças entre os materiais mais maleáveis, mais duros. Cada material vai exigir da gente um movimento. Cada material trabalha na gente determinado aspecto. Fora os símbolos, os arquétipos, os mitos. Tá? E aí, a gente materializa de uma forma ou de outra os nossos sentimentos, os nossos sonhos. A gente dá voz à nossa alma em nossas obras de arte. Tá? Às vezes, é um pedido de socorro. Às vezes, é um grito de desespero. Mas está ali. É importante que isso venha e seja cuidadosamente cuidado. Tá? O processo de criação é forte para quem cria, bem como para quem aprecia. Quem nunca observou um quadro, uma obra de arte e teve um impacto? Às vezes é bom, às vezes não. Mas você tem um impacto com aquilo. Aquilo mexe com você. Tá? A obra de arte, ela simplesmente é. Eu gosto muito disso porque ela é. A partir do momento que ela termina, ela é. Uma vez eu fiz uma live com um amigo meu, ele é pintor com a boca, né? E aí a gente estava discutindo a questão da deficiência e a obra de arte. Quem vê as obras de arte dele não sabe como ele pinta. E tantos outros que pintam com a boca, com os pés. Ninguém sabe. A arte é. A arte não tem deficiência. A arte é. Ela é sublime, ela é divina. E aí, quando a gente aprecia uma obra de arte, né, vemos a alma do artista, uma expressão sublime do seu ser. Então, mesmo que, né, isso é uma opinião minha, mesmo que você não aprecie, que não seja muito bom, que não seja do seu agrado, observa como aquilo te impactou, o que aquilo diz em você, porque ela te dá sempre algum recado. Mas não julgue aquele artista. Como a gente viu no início, né, da apresentação, a obra de arte ela traz uma realidade de uma pessoa. E essa realidade nem sempre é tão boa de se ver. É uma expressão. É um grito, como eu disse, de ajuda, de socorro. Às vezes, muitas pessoas usam obras de arte para denunciar coisas. Então, essas são bem agressivas, elas são bem difíceis, mas é uma denúncia, ela tem uma função. Então, esse diálogo que a gente tem com aquela arte, ele tem que ser muito cuidadoso.
Tá? E como nos contos, né, que a gente escuta, os contos de fada, às vezes a gente se identifica com determinado personagem porque aquele personagem traz alguma informação para a gente. Tá? Então, uma imagem que às vezes nos causa horror e que a gente fica com aquilo reverberando por algum motivo, não é a obra de arte que você tem que criticar. É você se observar e pensar, por que eu senti isso? Qual é o recado que a minha alma deu quando eu entrei em contato com a expressão da alma do outro? Tá? E quando o artista dá voz à sua alma em suas obras de arte, eles se unem, tornam-se um. E dessa união surge um novo, através da materialização de sentimentos e sonhos. A arte é completa, plena. A obra de arte, como expressão da divindade, simplesmente é. Muito obrigada. Aproveito para convidá-los para as duas próximas palestras. A da semana que vem é com o Ricardo, que está aqui. A semana seguinte é com o Carlos Joia, e nas duas também teremos sarau. E as inscrições para o curso do Peregrino também ainda estão abertas, né, Ricardo? Então, está aqui, nós temos os nossos 3 irmãos instrutores, e todas as pessoas que se interessarem estão convidadas. Muito obrigada, espero que tenham gostado. Alguém tem alguma pergunta? Uma, 2. A arte simplesmente é, né? Sem perguntas?
Então, muito boa noite e um excelente final de semana para vocês.